No dia 10 de janeiro de 1992, um enorme cargueiro navegava em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Ele foi pego por uma forte tempestade, cujas ondas atingiram o navio assustadoramente e alguns de seus contêineres caíram na água. Um deles abriu e espalhou cerca de 29 mil brinquedos de borracha. Eram patos amarelos, sapos e tartarugas azuis. A partir desse momento, a jornada deles de quase 32 mil quilômetros pelos oceanos do mundo começou. Esse enorme número de brinquedos sobreviveu a muitos anos de tempestades, água salgada, encontros com animais marinhos e incontáveis dias sob o sol escaldante. Os patos até se aventuraram nas águas geladas do Ártico e nadaram pelo local onde o Titanic afundou. Alguns dos brinquedos foram parar no Havaí e outros na costa da Inglaterra. Muitas pessoas observaram a jornada deles todo esse tempo. Os oceanógrafos estudaram as correntes oceânicas com a ajuda desse bando migratório de patos de borracha. As pessoas escreveram livros sobre esses patos. Cada brinquedo é um artefato, e algumas pessoas conseguiram encontrar pelo menos um deles. Um sapo apareceu na costa da Inglaterra, e outros brinquedos foram encontrados no oceano. As pessoas estão procurando por eles e vendendo-os por milhares de dólares. Até agora, esses viajantes estão flutuando em algum lugar por aí, e você pode encontrar um deles em algum momento. Eu mantenho o meu por perto. Você sabe o que é amonite? É uma espécie de grande concha antiga com um espiral nas costas. Então, o litoral de Washington esconde muitos fósseis desses animais. Um dia, um grupo de cientistas foi lá para encontrar essas criaturas pré-históricas. Mas, em vez disso, encontraram um osso maciço de um dinossauro desconhecido. O problema era que o fóssil estava preso em uma rocha costeira. Os paleontólogos levaram uma serra para rochas para conseguir pegar o achado. Eles extraíram o osso e descobriram que pertencia a um animal que viveu cerca de 80 milhões de anos atrás. Era um terópode, um dinossauro predador que se movia sobre duas pernas. Os Tiranossauro Rex e os Velociraptors pertenciam a essa espécie. Não está provado exatamente a quem esse osso pertencia, mas os pesquisadores dizem que os descendentes desses dinossauros são pássaros modernos. Em 2008, na costa de Brighton Beach, as pessoas descobriram provavelmente uma das coisas mais incomuns que já foram jogadas na praia. Era um grande homem de Lego de 2 metros. Ele estava inteiro e com ótima aparência. Não se sabe quanto tempo ele ficou no oceano e acabou aqui. A descoberta atraiu a atenção dos moradores e da administração do distrito. O homem Lego ficou tão legal na praia que o pessoal da prefeitura decidiu deixá-lo lá. Ninguém conhece a verdadeira história desse brinquedo gigante. Alguns dizem que o homem Lego veio da Dinamarca, onde existe um parque temático chamado Legoland. Talvez o brinquedo tenha vindo direto de lá. Outros têm certeza de que ele caiu de algum navio que passava, assim como os patinhos de borracha. Mas é claro que há uma grande probabilidade de que tudo isso seja parte de uma campanha de relações públicas. Mesmo que não seja, ainda assim é uma ótima propaganda. Em 2010, moradores locais encontraram uma árvore gigante na praia do litoral de La Push, em Washington. Várias pessoas cabem dentro do tronco dela, onde há espaço suficiente para acomodar uma cama, uma mesa, uma TV e até mesmo uma pequena festa. E a altura da própria árvore é de cerca de 60 metros. Isso é quase do tamanho de um jato de passageiros da Boeing. Havia muitas árvores descartadas na praia naquele dia, mas essa gigante era a rainha entre elas. As marés altas e os ventos fortes trouxeram-na para a praia. As tempestades ocorrem frequentemente nessa região. Durante esse período, os rios que correm por lá transbordam pela floresta e despejam grandes árvores. Além disso, perto da praia existem encostas altas com florestas tropicais. Na maré alta, a água arrasta as árvores e as traz para a costa. Agora, não se sabe o tipo exato de árvore, mas era tipo espruce de estica, cedro vermelho e abeto de Douglas. Em 2020, uma lula gigante foi encontrada na costa de uma praia sul-africana. Tais achados são raros porque lulas gigantes vivem em águas profundas e escuras. A criatura marinha encalhada tinha quase 4 metros de comprimento. Isso é mais do que o tamanho de um carro de passeio. Alguns desses indivíduos podem atingir o tamanho de um ônibus. Não é de surpreender que os marinheiros chamassem esses monstros de Kraken no passado distante. Eles têm enormes tentáculos, bocas em forma de bico e os olhos mais gigantes do mundo animal. Um desses olhos pode ter o tamanho de uma bola de futebol. Em 2021, uma família encontrou uma garrafa velha e fechada em uma praia no Havaí. E claro, havia dentro uma mensagem escrita há 37 anos. A carta estava escrita em inglês.
Então descobriu-se que os alunos de uma escola japonesa escreveram essa mensagem. Em 1984, a escola lançou cerca de 450 garrafas no mar para estudar as correntes oceânicas. A carta tinha um endereço com um pedido para devolvê-la. Até agora, cerca de 50 garrafas foram devolvidas a essa escola no Japão. Mas essa mensagem encontrada na costa do Havaí é a primeira desde 2002. Imagine que você está andando pela praia e de repente vê algo estranho lá longe. Parece uma estrela do mar gigante com grandes tentáculos verde escuros. O centro dessa estrela tem um brilho vermelho estranho. O objeto está cercado com fita adesiva. Há pessoas com trajes de proteção ao redor. Isso aconteceu em maio de 2022, em Bondi Beach, na Austrália. Naquele dia, jornalistas e muitos turistas vieram à praia para descobrir que a criatura desconhecida era apenas uma escultura feita para o anúncio de uma famosa série de TV americana. Na Inglaterra, um fóssil de 180 milhões de anos foi encontrado em Charmouth Beach. Este foi um dos achados mais antigos do mundo. E não era apenas um osso, mas quase todo o esqueleto de um enorme lagarto submarino, o Ictiosauro. Vamos apenas chamá-lo de Icti. O tamanho desse fóssil era de 12 metros de comprimento. Isso é praticamente o comprimento de um pequeno ônibus. A cabeça do lagarto sozinha tinha 2 metros. Essa é a altura média de um jogador de basquete profissional, que não é fóssil. O Icti não era apenas um dos mais antigos, mas também um dos esqueletos antigos mais gigantes já descobertos pelas pessoas. Imagine como ele nadava nos mares e oceanos e aterrorizava todas as criaturas marinhas 180 milhões de anos atrás. Não, obrigado. No dia 16 de fevereiro de 2020, moradores locais encontraram um grande cargueiro preso na costa rochosa do litoral de um vilarejo irlandês. Ele era velho, enferrujado, com buracos no corpo e partes podres. Tipo eu. No dia anterior, ele não estava aqui. Não havia nada valioso ou empolgante a bordo, apenas alguns velhos barris de combustível. As pessoas não encontraram nenhum registro ou diário de bordo. Quem era o dono do navio? Quem era o capitão? Onde estava toda a tripulação? Ninguém tinha as respostas para essas perguntas. Logo, a imprensa escreveu sobre o navio e alguém ligou para a administração do vilarejo e se apresentou como proprietário. Essa pessoa não forneceu nenhuma prova e desligou. Claro, ninguém levou o navio, mas depois de um tempo as pessoas começaram a revelar a história dessa misteriosa embarcação. Ela se chama Alta. 5 meses antes da parada final na costa da Irlanda, ela foi vista a milhares de quilômetros de distância, nas águas do Oceano Atlântico. Naquele dia, o grande navio MS Protector navegava por águas calmas e avistou o Alta. A tripulação do MS Protector tentou contatá-lo, mas ninguém respondeu. Mesmo assim, o navio estava vazio. Era um navio fantasma. Ainda não se sabe como ele conseguiu percorrer a distância através do Atlântico e navegar até a costa da Irlanda. Talvez tenha sido apenas sorte. Também é notável que ninguém mais tenha visto o navio todo esse tempo. Ele apenas navegou calmamente por grandes distâncias, sobrevivendo a tempestades. Mas em seguida, informações adicionais apareceram. O Alta havia trocado vários capitães e bandeiras. Foi usado por contrabandistas para fins ilegais. Ele visitou as costas da África e da Grécia. Um dia, vários membros da tripulação do Alta enviaram um sinal de socorro. Eles ficaram sem comida e suprimento de água. Houve um dano no interior do motor. As pessoas foram resgatadas e o navio permaneceu vagando pelo oceano. O dono do barco nunca foi encontrado.